Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do The ScientiaCast, o mais novo podcast da Faculdade Via Sapiens. O objetivo aqui, ele vai ser trazer estudos científicos e aproximar essa linguagem científica da sociedade, né? Sempre trazendo aqui de uma forma mais acessível, sempre de uma forma crítica e responsável também. Vou me apresentar para vocês, eu sou a Brenda Vasconcelos, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Via Sapiens, certo? Esse projeto, ele foi idealizado não só por mim, mas também pelos alunos do curso de nutrição, pelos professores, e tem a colaboração de todos aqui para esse projeto acontecer, certo? A gente tem aqui, qual é a missão do The ScientiaCast? É divulgar conhecimento científico, produção científica em uma linguagem mais acessível, descontraída, certo? Para todos os públicos, não só para os... Claro que para os estudantes universitários, né? Mas também para a sociedade em geral, para a comunidade, para críticos, para curiosos, certo? Para que todo mundo possa entender esse tipo de estudos, artigos... E para começar hoje com o pé direito, nós temos aqui o nosso grupo de estudantes do quinto semestre, certo? É o grupo da Nesp, que é o grupo de nutrição esportiva e performance, tá bom? Ele é composto pela Kívia, pelo Felipe, pelo Luiz e pelo Ilano, ótimos alunos. Eles hoje vão trazer um assunto muito legal, uma abordagem bem descontraída sobre todo esse universo da nutrição esportiva, tá bom? Então, conto com vocês para acompanhar o primeiro episódio até o final e todos os demais que irão vir por aí. A ideia é que seja um programa semanal, certo? Será divulgado aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, tá bom? Também no Instagram dos meninos, os meninos aqui têm um Instagram próprio, são uma galera bem legal. Então, conto com vocês para acompanhar, fiquem até o final e curtam nas redes sociais. Até mais! Fala galera, beleza? Boa noite a todos vocês. Meu nome é Luiz Henrique, sou um dos integrantes da Nesp. E hoje eu vim aqui dar início a esse podcast maravilhoso. Queria agradecer à faculdade pelo estúdio, por ter cedido esse espaço para a gente estar fazendo esse podcast. E a coordenadora Brenda por ter iniciado também aí e já explicou para vocês um pouco do nome e de como vai funcionar esse podcast, tá bom? Então, como eu disse, meu nome é Luiz Henrique e o meu papel na Nesp principal é como apresentador e também como na parte de marketing, edição de vídeos, entre outras coisas. Então, esse é mais ou menos o que eu faço na Nesp. Eu estou no 5º período de nutrição e minha pretensão como nutrição esportiva é porque eu já vinha de muitos anos, já pratiquei bastante esporte. Eu lutava quando criança, por exemplo, em fazer jiu-jitsu. E hoje estou fissurado por academia, por musculação. Então, é uma coisa que sempre participou da minha vida, né? Então, é algo que eu me identifiquei bastante com a faculdade. Então, eu faço aqui a palavra para a Kívia, para ela se apresentar também. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Kívia e também sou integrante da Nesp. Entrei ali de última hora, mas eu estou muito feliz de estar participando, de começar a gravar os vídeos com essa galera. E também estou no 5º período de nutrição. É uma área que eu me encontrei ali no final do ensino médio e eu gostei bastante. E tô gostando ainda mais agora porque a gente tá entrando ali nas mais específicas mesmo, né? E tá sendo muito interessante, uma experiência maravilhosa para mim. E eu estou com uma expectativa muito grande sobre esse podcast. Acho que vai ser uma oportunidade muito boa para desenvolver fala, para estudar mais um pouco sobre os artigos científicos. E espero que vocês gostem bastante. Fala galera, meu nome é Ilano Luiz, também sou um dos integrantes da Nesp, assim como eles. Divido turma com eles, também estou no 5º período. Eu descobri a nutrição de última hora, assim, quando eu realmente comecei na academia e percebi que os ganhos vinham não só dos treinamentos, mas também com a alimentação. E com isso eu acabei me apaixonando, assim, de verdade pela nutrição
E aí, quando vê a nutrição esportiva, que vai para diversos esportes, não só para musculação, e que a gente começa a abrir a cabeça e entender como funciona essa questão de metabolismo, a questão da alimentação em diferentes esportes, que não é só questão de carboidrato, proteína, existe muita coisa por trás. Foi que eu gostei mais ainda dessa parte, e agora estamos aqui fazendo podcast para vocês. Então, pessoal, basicamente, né, como a gente está aqui com a Nesp, nós vamos falar o quê? Sobre nutrição esportiva. E nutrição esportiva, a gente nada mais é do que, por exemplo, quando um nutricionista ele vai ter essa questão, né, de ter um campeonato, né, uma coisa assim, ele precisa realmente moldar um plano para esse paciente para que ele performe de forma boa. Exatamente. Então, se ele tiver, por exemplo, né, digamos, se ele não tiver dentro do processo, se ele não estiver lá realmente em cima, né, querendo, como é que diz? Ajudar o atleta, apoiar de verdade ali. Ele não vai performar de forma boa, porque uma hora ele vai querer largar o plano. Exatamente. Entendeu? Então a nutrição esportiva, um profissional adequado, ele justamente ele vai ter essa participação, se ele for um profissional adequado, ele vai ter nessa participação de auxiliar o processo, o atleta a ganhar na melhor forma dele. Então a gente, tirando como base isso, né, nós temos também a questão de por exemplo... O papel do nutricionista em si. Eu digo, mas é a questão, por exemplo, das redes sociais, por exemplo, né? Sim. A gente vê muito conteúdo, tem até a expressão gym talk, né? Que o pessoal Gym chama. talk. Que... Tá na moda, tá batendo. Esqueça. A gente vê, por exemplo, muito da questão do gym talk, né? Que o pessoal chama de... E tem muita coisa que dá pra filtrar, porque o pessoal simplesmente não... Eles às vezes até colocam artigo científico, mas a pessoa, por exemplo, vai lá, pega o... São condições muito extremas que às vezes não vai se adequar para determinada pessoa, para determinado esporte, entendeu? Aí o pessoal generaliza, acaba ficando algo um pouco mais complicado, porque aí fica aquela briga entre um nutricionista que vai falar uma coisa, o outro vai falar outra coisa, e ninguém sabe quem tá certo. E muitas vezes não é um nutricionista que tá ali falando, é só um cara que ele estudou um pouquinho ali, tem uma propriedade para falar disso aqui. Exatamente. Mas na verdade ali ele só estudou o básico. Um dos perigos é esse. Ele também é um influenciador, né? Que ele vai falar, ele vai mostrar a minha dieta aqui. Aí a dieta é específica para essa pessoa. Por quê? Porque ele foi lá no nutricionista, aí teve um plano individualizado, aí quando chega outra pessoa querendo fazer a dieta dele. Exatamente. Não tem como. Não dá, porque a dieta em si, a gente sabe que a dieta em si, ela não dá para generalizar para todo mundo. Cada um tem seu corpo de uma forma diferente. Ele vai atuar de uma forma diferente. Cada um tem uma especificidade diferente. Cada um tem um objetivo diferente. Então a gente não pode estar... Um exemplo aqui bem massa que a gente podia usar agora é tipo, tua dieta é pra engordar, falando bem brutamente assim. Aí eu vou e faço a tua dieta. Pro meu porte, eu vou emagrecer do mesmo jeito que se a Kívia fosse fazer. Exatamente. Se eu fosse A minha dieta intermitente, eu acho que eu ia desaparecer. São estratégias que tem que ser muito bem analisadas de acordo com a rotina da pessoa, de acordo com a genética, com os fatores bastante amplos assim. Por isso que entra o papel do nutricionista em saber qual é a modalidade do atleta, qual é o tempo de duração dessa modalidade, para entender as especificidades e adequar na rotina dele, né? Saber como é que é a alimentação dele. Questão familiar também. Isso, questão financeira, porque é muito importante. Você não vai passar uma suplementação para uma pessoa que não tem, assim, uma questão financeira boa, né? Você vai tentar encaixar todos os nutrientes naquela alimentação para que supra as necessidades do paciente. Exatamente. Uma coisa que a gente até vai falar agora é que a questão de, por exemplo, quando temos algumas suplementações que às vezes não são nem necessárias, né, para o plano do paciente. E a pessoa vai lá e coloca essa suplementação para alguém que já não vai ter condição de estar comprando ela, entendeu? Exatamente. Então, é por isso que precisa ter essa noção de quem você está atendendo. Porque se não tiver, às vezes a gente não conhecendo o paciente, né, da forma que é necessário, por isso que eu falo, né, que tem que entrar junto com ele. Porque senão... Não pode ser nada engessado ali. Exatamente. Nada, se você tem que fizer ser só um tudo plano pra ele adaptado. lá, entregar na mão dele e passar uma semana, na outra semana ele já vai ter falado, meu filho, não fiz nada não. Para que Não teve como. Para que o Não paciente teve. ele também já entra com um histórico de automedicação, né? Exatamente. Que
automedicação, não necessariamente só a automedicação também, mas a suplementação em si. Isso. Às vezes aquela pessoa ele tá consumindo um whey que na dieta dele ele consegue bater todas as metas de proteína, mas ele vai e coloca um whey, por exemplo. Sem necessidade Sem alguma. necessidade, aí sobrecarrega a proteína, sobrecarrega o rim. Exatamente. E eu trouxe até umas coisas aqui pra gente falar, que são algumas frases, né, que a gente vê muito aí nas redes sociais. E a gente vai falar um pouco, né, tentar desmistificar aqui um pouco sobre isso, né? Então, por exemplo, né, a gente vai lá, abre o TikTok, aí começa a ver os conteúdos e já vem lá. Pré-treino com água e sal funciona. Assim, é complicado defender isso aí, né, irmão? Vai depender muito de muita coisa mesmo. Para quem não sabe, pré-treino de água e sal, vamos dizer que ele é usado em últimas circunstâncias para atleta de realmente alto nível, né? Aquele atleta que ele tá carbo baixo, tá tudo baixo, ou então é uma prova de resistência. Aí tem que ter aquele sal ali, porque senão o músculo não vai funcionar, vai ter cãibra, não vai estar hidratado, perdão. Então é necessário. Exatamente. Mas se você não for esse tipo de atleta, não tem necessidade alguma. Aí o que é que acontece? Aí o meninozinho de 14 anos tá entrando agora na academia, vai vendo TikTok, vê isso aqui e começa a fazer também. Aí a pressão dele vai lá em cima. Esse é o problema. Tá Então ligado? agachou, faleceu, amigo. Então, E a por isso que famosa, tem que- a famosa creatina causa queda de cabelo. Ah, meu Deus. Creatina cresce bumbum. É porque assim, né? Tem muita gente divulgando esses suplementos mirabolantes que entra até como uma questão de... Meu Deus, isso é um absurdo. Como é que uma creatina vai crescer e vai causar queda de cabelo? E falando assim, porque a creatina ela é o suplemento mais comprovado cientificamente. A gente tem isso. A creatina ela não causa pedra nos rins, como o pessoal fala. Não causa Exatamente. queda de cabelo. Acho que- Ela é um suplemento mais comprovado cientificamente. Né? Pra quem não sabe, ela vai auxiliar, por exemplo, ali no seu ganho de força, na hora do seu treino. Então é um suplemento muito bom que se for abusar demais dessas informações e tentar, às vezes, muitas vezes até por sensacionalismo, querer desmistificar alguma coisa ali da creatina, às vezes acaba atrapalhando o rendimento da pessoa que está assistindo. Ela vai ver, não, ela causa queda de cabelo, dá pedrozinho, outro mas não. E às vezes até a mãe do menino vê o vídeo no TikTok e vai falar pro filho, meu filho, Não tome mais tome creatina. creatina não. Isso aí vai lhe matar. Vai lhe matar, né? Eu achei engraçado porque, tipo assim, já tem mais ou menos um ano que eu não ouvia ninguém falar, creatina dá pedra no rim. Aí do nada veio a creatina, queda de cabelo. Da onde que essa galera tá tirando isso, Mas cara? também a gente vê a questão da recomendação, né? O nutricionista, ele vai lá e passa a recomendação, a quantidade adequada pro peso do paciente, né? Aí você compra, você toma as 3 gramas, ok. Só que chega uma pessoa novata nesse mundo, né? Digamos assim. Aí compra uma creatina, toma 5, 7 gramas. Aí já excede totalmente o que É. ela tá iniciando. Porque tomando a dose padrão, tudo bem. É uma Exatamente. recomendação Exatamente. padrão, serve pra qualquer pessoa, né? Mas quando chega no nutricionista, ele passa uma quantidade exata para aquela pessoa. Mas se a pessoa já vê no TikTok que fazer, tipo assim, a ciclagem que o pessoal fala, né, da creatina, toma a quantidade padrão, aumenta de uma vez, aí abaixa de uma vez. O que Isso aí vocês era usado acham sobre muito isso? antigamente em questão de atleta. Era, né? Mas depois de um tempo o pessoal mudou, viu que não dava esse efeito tão absurdo como era prometido. Aí hoje em dia é não digo a dose padrão, a dose padrão para o peso da pessoa, para a quantidade muscular. Porque é por peso de massa Entendeu? corporal, né? Que a gente Isso. faz o cálculo, tem todo o cálculo para poder ver isso. Então, por peso de massa corporal. Outra coisa também, né? A gente fala algumas coisinhas aqui. Correr em jejum prejudica no ganho de massa muscular. O que é que acontece, né? É porque tem muitas vezes, por exemplo, um aluno ele chega na academia, aí ele quer ganhar massa muscular, né? Aí ele vai, começa a fazer o treino dele, não sei o quê. Aí chega alguém e fala pra ele que ele não pode fazer cardio porque ele vai perder mais do que ele já tá
porque já não tem, né? Já me falaram isso. Aí o que é que acontece, né? É um pouco complicado, porque se a pessoa. Essa questão do cardio em si, ele vai te auxiliar em muitas coisas. Tanto na sua saúde cardiovascular, na sua saúde respiratória. Vai ser um auxílio aliado e enorme. tanto, Um aliado enorme, né? Nesse processo. Aí quando a gente fala que, por exemplo, em jejum, né? Vai prejudicar no ganho muscular, a quantidade de proteína que é utilizada nesse processo é muito É baixa. muito baixo. Ela é a Baixíssimo. última fonte de energia que o corpo vai utilizar. Primeiro ele vai primeiro pegar os carboidratos, depois as gorduras, depois a proteína. Claro, o jejum, a pessoa está Sem comer ali. falta de algum desses nutrientes. Ela vai começar Exatamente. a queimar a gordura. Mas é muito difícil. Até ela vai primeiro para a gordura, para depois ir para a proteína. É muito difícil ter essa perda de massa muscular. E o pessoal bota como se fosse uma coisa assim. Mas também Não, entra aquela frase Assim lá, que eu subir né? na esteira, Treinar em jejum vai desaparecer. emagrece mais. Aí, não por isso que tem que como. tem que ter esse Não é cuidado. assim, calma. E ainda, tanto em jejum, e ainda mais quem não faz isso em jejum. Aí o pessoal ainda fala isso. Não, se tu fizer cardio e tá em ganho de massa muscular, tu não vai ganhar massa muscular. Não existe, entendeu? Se a pessoa ainda tá comendo bem, se meu ela tá com pai. uma alimentação correta, né? E realmente não tem nenhuma possibilidade disso estar acontecendo. Eu sempre acho que a pessoa leiga, assim, ela imagina que ela junta o jejum com o déficit calórico, entendeu? O pessoal acha que é a mesma coisa, mas na verdade não é, não necessariamente seja isso, entendeu? Aí agora outra frase. Consumo de carboidratos na parte da noite prejudica o emagrecimento, né? Minha mãe fala muito isso. Fala. Fala, ela não vou parar de jantar. Eu olho pra ela assim, mãe, não precisa parar de jantar. Entendeu? Não é assim, é uma coisa assim que já vem de bastante tempo assim, né? Porque, assim, o pessoal ele leva em consideração, porque eu até vi um vídeo falando que era porque quando tá de noite, né, os nossos órgãos, eles vão trabalhar menos, né? Fica Isso é mais certo. lento. É certo, mas só que o que é que vai diminuir na quantidade de carboidrato se a pessoa comer carboidrato à noite? Essa Comer pessoa... carboidrato em excesso, qualquer coisa que comer em excesso... Exatamente, o negócio é o não vai aporte emagrecer, calórico né? que você tem que ter ali, entendeu? Dizem que questão prejudica até o sono. Exatamente, a questão é a questão de restrição calórica e a questão de superávit calórico. Exatamente. Não vai, por conta de um carboidrato tu comer de noite, tu não vai. Não tem deixar como. emagrecer. Se fosse assim, meu amigo, ninguém era feliz, não. Exatamente. E na realidade, no artigo que a gente vai tratar sobre, a proteína em si, a proteína e o carboidrato, né, sendo consumida pela manhã, auxilia ainda mais na questão do emagrecimento. Diferentemente de ser consumida à noite. Não que a pessoa deva cortar, né, totalmente da alimentação à noite, o carboidrato, a proteína, enfim. Mas ele sendo consumido pela manhã, melhora ali, assim, a questão do emagrecimento, né? Então, bora falar do artigo, então, já que a Bora. gente tá no... Já deu brecha? Esse artigo, pessoal, que a gente pegou, ele é um artigo da Sociedade Internacional de Nutrição, tá bom? Que ele é um artigo de 2017. Teve outro em 2008 e atualizaram agora de novo em 2017, né? Que fala sobre a questão de nutrient time, que é o posicionamento dele sobre esse assunto. E basicamente o que é esse nutrient time, né? Que a gente tem, que a gente fala, é basicamente o horário exato, a forma e o tempo que você vai consumir certos macronutrientes. Então, por exemplo, tem a questão de consumir a proteína em um horário, consumir o carboidrato em outro horário, e tem essas questões, né? Mais carboidrato em um horário, menos carboidrato em outro horário. Então, o Nutrient Time, ele aborda justamente isso. Então, tem algumas questões, né, que ele vai falar em si, né? A questão também do pré e do pós-treino. As pessoas acreditavam, né, antigamente, não digo muito antigamente, porque ainda tem muitas pessoas que acreditam nisso, que a janela anabólica, que é essa janela do Nutrient Time, ela acontece de 30 a 60 minutos após o treino. Sim. Que na realidade não é assim. Ela acontece em 2 horas após o treino e pode até durar, assim, a questão da proteína lá no nosso organismo pode durar de 24 a 48 horas, fazendo ali uma síntese proteica muscular, né, que é o objetivo. Exatamente, né? tem um hipertrofia. Tem o pessoal que já leva o whey pra academia pra tomar assim que terminar o treino, bateu Exatamente, mano. na catraca pra poder sair, não, vai logo whey. Eu lembro que assim que eu comecei na academia, os caras levavam
o whey lá pronto mesmo. Aí terminava uma série, pá, balançava a coqueteleira e começava a tomar. Aí ia fazer outra série, outro exercício, botava mais whey. É necessário mesmo? Eu já começava a pensar, é necessário mesmo Tá fazer? apontando aí, né? Ué, Igual quem por acredita quê? que tomar pré-treino logo na academia vai fazer efeito. Calma, Tem até galera. um artigo que eu falei sobre isso, né? Que é um artigo sobre cafeína, né? Eu até falei sobre isso na Nesp, inclusive, no perfil do Instagram. Que é sobre a cafeína, que ela demora. O recomendado é tomar 30 a 60 minutos antes do treino para ela começar a ter o efeito. Entendeu? Olha o tempo. Aí o que é que você vai fazer já tomando ali na hora para treinar? Ela já vai. É que nem é na veia, né? Ah, se fosse. Aí já vai direto. Aí já tem a ação, mas não, ela tem esse tempo, entendeu? É bom a gente ter. Por isso que é bom ter essa base em artigo científico, porque a gente entende sobre essas coisas e consegue, por exemplo, no nosso. O principal intuito do nosso grupo é mostrar para as pessoas que isso realmente funciona de forma científica. Se a gente pega um artigo científico e explica para essas pessoas, elas vão ter esse entendimento, entendeu? Esse entendimento melhor. Porque A gente não vai tá falar de tirando do forma- nada, não é uma coisa que a gente inventou da nossa cabeça. E o Exatamente. podcast é pra isso, né? Pra Justamente. esclarecer informações que geralmente a gente vê no artigo, não entende e quer tentar entender de uma forma mais integrativa, por exemplo, Exatamente. pra abranger mais. É uma forma mais contraída de entender esse certo Isso, assunto. descontraída. E voltando ao artigo, nessa questão do nutrient time em si, uma coisa também importante é, por exemplo, quando, como a Kivia falou, né, da questão da janela anabólica em si, quando, que eu já estava falando, né, do whey, a pessoa chegou e já quer tomar logo. Então, se a pessoa for lá e fazer todo esse esforço para poder tomar logo, em vez de chegar em casa, ter um tempo, né, para poder ter esse descanso, poder ter uma tranquilidade, porque querendo ou não, se a pessoa, por exemplo, ela já vai lá direto e toma lá na academia, não vai mudar nada em relação a você chegar em casa e fazer tranquilo e não, então Só pra uma ocupar coisa que o espaço pessoal- na mochila ali. Exatamente, é uma coisa que fica muito engessada, forçada a pessoa fazer aquilo, sendo que não é necessário, entendeu? Outra coisa também que encaixa justamente no Train Time é a suplementação intratreino. Aí tem um parênteses, né? Por quê? Porque o que é essa suplementação intratreino, né? Para quem não sabe. A suplementação intratreino é um tipo de suplementação que durante o seu treino, você, se for um treino muito intenso, né, que a pessoa realmente perca bastante da sua energia e precisa repor, ela vai ter uma solução ali ou algum líquido, né, uma forma mais fácil, né, de Geralmente ingerir. é aqueles carbogel, né? Exatamente, é uma forma mais fácil, né, de ingerir para poder recuperar essa energia para poder continuar o treino. Então, o que acontece? Aí chega uma pessoa que tem 1 hora de treino e quer ter o intratreino, mas só que não tem necessidade. Você não vai estar mudando nada ali. O intratreino é justamente para pessoas que têm Treino mais de 3 horas, intenso, treino mais intenso, mais de 3 horas de treino, para ciclismo, ciclismo, corrida. corrida. Exatamente. Então é uma forma, um público à parte. Então essa é a importância que a gente falou, inclusive até no início, porque tem que adaptar a cada pessoa. Então não adianta você só querer pegar algo e se basear no que outra pessoa ela está fazendo, né? Se a dieta da pessoa, a suplementação da pessoa, porque não vai ser a mesma coisa para você. Tem que ser individualizado, Tem que ser né? individualizado. Então, por isso que é bom entender. Esse artigo é excelente, inclusive até quem quiser ver em casa, né, vai estar disponibilizado. Mas só que é um artigo excelente para poder você entender esse conceito. E é por isso que a gente fala bastante desses artigos. Uma coisa que eu gosto bastante é desses posicionamentos, né, da nutrição esportiva. Porque tem muita coisa que eles falam, porque como é uma sociedade já de classificação muito alta, né? Que é uma posição muito alta, já que eles têm comprovação científica muito alta. Então, eles têm esses assuntos para a gente entender melhor e eles explicam de uma forma super simples, não é aquilo. É, Super não é- tranquilo, não é Isso. altamente técnico, entendeu? Exatamente. Essa questão do intratreino, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar assim, o pessoal colocava muita coisa. Era creatina, era cafeína, betalanina, tirosina. Era a mistura básica. Era o que isso aí faz pra gente? Que isso realmente vai funcionar? Ué, a cafeína não era antes? Por que eu vou colocar no meio do treino assim? É uma mistura muito Entendeu? assim que
Realmente é preciso entender o paciente, entender o que ele tá fazendo, o que é que ele quer, o processo que ele quer, porque senão... E muitas vezes, se você não é um atleta de alta performance, você não necessita disso. A não ser que, por exemplo, o pessoal gosta muito do ciclismo, por exemplo. O ciclismo, ele é um pouco mais amplo. Geralmente, mesmo que seja, eu gosto de pedalar, e você passa, sei lá, 3 horas pedalando, ali entre 1 hora, 40 minutos, você vai precisar desse entretreino, querendo ou não. Mesmo não sendo de alto rendimento. Mas é aquele negócio, tem que ser controlado. Não pode ser qualquer coisa também. Não pode ser só água e sal, como a gente falou. Exatamente. E não necessariamente só o intratreino, né? Também tem a cápsula de sal. Exatamente. O pessoal usa a cápsula dos eletrólitos para fazer a reposição dos Não, e o eletrólitos. sal não é um sal comum não, viu? É um sal integral. É um sal Sal rosa do Himalaia, filho. Himalaia. Esse Se aí eu não não for sabia, esse, não. não funciona, viu? Se não for esse aí, não. Não tem como. Não, cara, Às vezes eu acho que é só pra vender, mas... É um complôzinho, né? Tá É, mais caro. Mas enfim. então, tipo, paguei Então, assim... resumindo, né? Fala o básico que funciona. O básico, se você é um atleta, não é um atleta que vai competir, que vai fazer nada, faz o básico que funciona, que é uma maneira excelente de você estar voltando, principalmente você aí que vai atrás de um profissional de nutrição, né? Para poder ter esse desempenho. Fale para ele os seus objetivos básicos, se você não vai competir, né? Se você quer só por saúde, por hipertrofia, por Eu quero só estética. melhorar minha performance ali, mas eu não quero algo extraordinário. Isso. Às vezes a pessoa não entende, ela chega lá, aí não, eu quero melhorar minha performance, mas ela quer chegar, na cabeça dela, ela acha que esse melhorar a outra performance é no nível extraordinário. Cara, não é, você não é atleta. Exatamente. Pra chegar nesse nível, precisa de muita coisa. Não é só questão de controlar carboidrato aqui, proteína aqui, ou então entretreino. É algo muito extraordinário, muito difícil de fazer. E o ideal pra você, pra sua rotina, pra sua vida, é o básico bem feito, como ele falou. Isso. E, gente, o artigo ele também trata sobre a questão do consumo de macronutrientes, né? Que é a proteína, o carboidrato. Quando a gente tá no treino, geralmente a gente vai perdendo ali, principalmente se for um treino de alta intensidade, a gente vai perdendo ali as reservas de glicogênio. E aí nessa perda, o pessoal pensa, vou usar um intratreino. Mas será assim a melhor? Entendeu? Se for tipo 1 semana antes da competição, 2 semanas antes da competição. No artigo fala que o ideal seria consumir carboidratos antes da semana da competição, para na semana da competição você já tá com o nível de glicogênio lá em cima. Exatamente. Para ter um bom rendimento, né? Na questão dos atletas. Um exemplo, né, básico a gente pode colocar é como, por exemplo, você vai treinar, digamos, às 6 horas, né? Você vai fazer um treino às 6 horas, você é um praticamente musculação normal. Então você vai fazer um treino às 6 horas. Ali por volta das 5h30, 5 horas, você pode estar consumindo uma alimentação com carboidratos, proteínas, não muito elevado, porque se você vai sentindo o treino, se for elevado demais, pode acreditar. inchar. Sente demais, você vai ficar, você vai até pesar para poder treinar. Então Mas Se for treino de interessante, perna, sabia? muito cuidado, principalmente, viu? No artigo também trata sobre essa questão de consumir proteínas e carboidratos antes do treino e no pós-treino. Porque no pós-treino ajuda na recuperação, ajuda na melhora da reserva de glicogênio, ali fazer a reposição, né, do que perdeu. E no pré-treino, no caso, ajuda a ter uma melhora da performance, que fala sobre o artigo fala sobre isso, né? Sobre melhorar a performance, consumo de carboidrato e proteína junto. Agora, só do carboidrato vai melhorar ali na questão do atleta, né? Eu acredito que para o atleta vai ser mais interessante, porque ele gasta glicogênio mais, entendeu? Ele pode chegar a gastar a reserva de glicogênio. Isso. Aí por isso que precisa. Então, basicamente, né, o artigo ele trata sobre isso. Então é bem interessante. Aqui a gente fez um resumo, né, mais um resumo sobre o artigo. Então, quem tiver interesse, né, vá ler o artigo, é um artigo muito Eu interessante. aconselho que leiam, porque é muito bom. muito bom. Então, basicamente, pessoal, é isso. Esse foi o nosso podcast. Queria agradecer a todos que estão aqui até o final, que viram todo o podcast, viram todos os assuntos que nós estamos falando aqui. Então, queria também agradecer novamente à faculdade pelo espaço cedido, né? Coordenadora Brenda também por estar nos ajudando a ter essa ideia também, Pelo né? apoio. Pelo apoio, exatamente. E alguém quer falar alguma coisa?
Acho que mais nada, né? Até, Só tomem falar mais cuidado, bebam água. Isso, acompanhe o Instagram da Nesp, que tem vídeo lá novo. Vai sair mais um. graças a Deus. Vai sair mais Acompanhe, um. porque a gente vai estar sempre soltando esses vídeos e a gente vai sempre estar orientando vocês com base em artigos científicos ou até mesmo aqueles vídeos mais simples com algumas Exatamente. explicações básicas. E é isso, acompanhe o Instagram da Nesp, sigam, o qual é o @. É @Nesp Nutrição e o da faculdade, Isso. @Faculdade Via Sapiens. Sapiens. Isso, exatamente. Então é isso, nós vamos tentar também, alguns dos próximos episódios, vamos procurar algumas pessoas para poder estarem participando. Convidados, nutricionistas, praticantes também, já de tentar até achar alguém que pratique já em campeonatos, né? Para ver como Alguma que é o coisa. Inclusive já tem alguns nomes aqui. Exatamente, é bom Muito também para ver como é o lado do paciente também, não só do profissional. Então é interessante, a gente também vai trazer essas pessoas para poder estarem aqui, ter um diálogo bacana, um papo legal. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu. Até a próxima.